Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. É um prazer receber vocês mais uma vez aqui. Eu hoje novamente estou aqui com o professor Paulo Gala, nosso grande parceiro. Aí temos esse trabalho já longo e para esclarecer o público brasileiro a respeito da economia de uma maneira diferente daquela que você está acostumado a ver na TV e nos jornais. Bom, o assunto de hoje nós vamos falar sobre a tal da crise dos insumos na indústria brasileira. Virou uma espécie de bafafá na retomada aí depois do grande mergulho da recessão do Covid. A indústria começou a se recuperar com uma certa força relativa em relação ao mergulho, realmente é uma força, né, que numericamente é considerável, e a desorganização que ela passou durante aquele período leva agora ao que se está chamando de crise dos insumos, ou seja, o pessoal começa a dizer que está faltando aço, faltando papel, faltando isso, faltando aquilo. E a gente tem uma visão um pouco diferente, um pouco mais complexa e detalhada a respeito desse problema. E eu vou dar a palavra aqui agora para o Paulo Gala para ele explicar, do ponto de vista da economia, afinal de contas, o que está acontecendo, que o pessoal está sentindo isso aí, o que isso tem de relação com a tal da inflação que estão apontando e se existe mesmo a tal da crise dos insumos. Paulo, obrigado, a palavra é sua. Oi, Fausto, prazer falar com você, falar com todo mundo que nos ouve. O primeiro ponto a destacar é que a nossa indústria estava meio enferrujada, de fato, né? A gente vem sempre falando aqui desse atraso da indústria brasileira e inclusive, falta de demanda por produção industrial no Brasil, né, um pouco do tema-chave do seu canal, Revolução Industrial Brasileira, e ela foi pega meio no contrapé agora, na medida em que a desvalorização cambial produzida pelo Covid, que não só se viu no Brasil, mas no mundo todo, tornou bens importados, inclusive industriais, caros, o que automaticamente transferiu demanda para a produção industrial brasileira. Muitos desses bens a gente consegue fazer, obviamente que os que têm maior conteúdo tecnológico a gente não consegue, então a gente importa, né? E no caso desses, especificamente, haverá repasse, aumento de custo, porque a gente não domina essas tecnologias. Mas na grande maioria dos bens industriais de baixo conteúdo tecnológico, a gente tem amplo conhecimento e capacidade técnica de fazer. Por exemplo, as máquinas da construção civil, que você também nos explica, né? As betoneiras, cimento a gente é capaz de fazer, enfim, existe uma grande gama de produtos industriais de baixo conteúdo tecnológico que o Brasil ainda é um produtor relevante, e também pelo custo de transporte, né, tem muitos desses bens que não compensa importar, que são muito pesados, né, o custo de transporte, cimento é um belo exemplo, né? Então a indústria brasileira tem reagido e de fato ela demorou, ela está patinando um pouquinho, mas ela tem plena capacidade de reagir a essa demanda, né? É claro que de uma hora para outra a demanda por muitos bens explodiu. Estava vendo betoneira, que a gente acompanha, né? Houve praticamente um aumento de 60%, 70% de betoneiras do ano passado para esse ano, mas a indústria está produzindo esses caminhões com as betoneiras e tem reagido, né? Você conhece no detalhe muito mais do que eu, e eu acho que a gente não passa por uma crise de insumos, a gente passa por um atraso de resposta que vem sendo já superado, na minha visão, até porque o aumento de preço ele desencadeia aumento de produção. Então, nesses setores em que houve algum gargalo, algum atraso, o preço subiu e imediatamente esse aumento de preço aumenta a rentabilidade da produção daqueles bens e desencadeia a produção. Esse é o clássico ajustamento de mercado, né, Fausto? Mas eu vi aquele artigo muito bom que você escreveu lá no site da RIB, e acho que você até poderia falar um pouco mais dos setores especificamente, né? Exatamente. O que nos parece que está acontecendo não tem exatamente a ver com um problema estrutural de inflação, como alguns estão colocando, né? Existe uma versão, e o debate econômico no Brasil ele fica muito eriçado quando o problema preço surge, né? No sentido de que começam a querer colocar restrições à circulação da economia, né? À circulação do dinheiro, subida de juros, basicamente, em função de uma suposta inflação decorrente da desvalorização cambial. Só que vamos lá. O que está acontecendo é exatamente o clássico ajuste da oferta à maior demanda. O problema é que no Brasil isso aconteceu de uma maneira meio cavala, né? E é óbvio que a oferta demora um pouco mais para se ajustar. Então eu fui atrás de alguns dados das associações empresariais de setores de base, onde industrialmente o Brasil ainda tem uma força relativa, e fiz esse artigo que você comentou, em que eu reúno
as informações trazidas dos próprios setores. Então, aço diz que não está faltando aço, algodão diz que não está faltando algodão, papel e celulose nas suas subdivisões dizem que não está faltando papelão corrugado, não está faltando papelão para embalagens, né? Embalagens plásticas dizem também que não estão faltando embalagens plásticas, cimento, né? Fala que existe uma capacidade ociosa ainda relevante na indústria cimenteira. E fiz mais alguns poucos setores ali, através de dados também da Secretaria de Comércio Exterior, e reunindo, né, a realidade dos setores, né, as figuras empresariais com as figuras de exportação e importação. E a conclusão da somatória desses dados é de que não existe um problema estrutural de falta de oferta, né, nesses setores de base. Portanto, de fato, é muito estranho. É muito estranho que o pessoal comece a comentar, porque existe um risco, que eu avalio que existe um risco aí, que é o da desmobilização ainda maior das nossas capacidades produtivas, porque o passo seguinte desse argumento é o de pedir abertura para importação sem nenhum tipo de barreira. E a indústria brasileira hoje, a maioria das empresas, das capacidades que hoje nós ainda temos acumulados no país, no setor industrial, são nos setores, nos segmentos produtivos de menor densidade tecnológica, que são exatamente esses da indústria de base. Aço, ferro, produtos de aço de ferro, papel e celulose e derivados, cimento e derivados, plástico e derivados, etc. Ou seja, se nós caímos num discurso muito fácil para o público em geral entender, mas que não é necessariamente verdadeiro, de que existe uma inflação rondando e de que a nossa indústria é incapaz e, portanto, precisamos fazer uma importação em grande quantidade e muito rápida para atender essa demanda muito espetacular que, de repente, apareceu. Nós corremos o risco de acentuar o problema da desindustrialização através de uma abertura adicional para os provedores internacionais em competição desigual e, portanto, deletéria em relação ao produtor nacional. Ou seja, se nós já passamos por isso na indústria sofisticada ao longo de 40 anos, né, nos restaram poucas empresas realmente manufatureiras sofisticadas no Brasil, vamos deixar que isso aconteça também com a indústria de base? Né? Então, esse é a minha principal preocupação, por isso fiz aquele artigo, vou colocar o link aqui embaixo, e não sei, queria te ouvir também a respeito disso, assim, se você topa bem essa minha avaliação aí. Não, eu concordo totalmente com você, Fausto, e a coisa da inflação precisa tomar muito cuidado, porque não custa nada para se criar uma histeria em relação à inflação no Brasil. Então, antes de mais nada, é importante entender que a inflação é um aumento sustentado e permanente de preços, não é um aumento de nível. Porque o que a gente está observando no Brasil agora é que o câmbio saiu de 4, foi para 5,5, 5,70, 80. Isso provocou uma mudança de nível nos preços, especialmente nos preços transacionáveis, como diria um economista, que são preços que são formados no mercado mundial. Então, o preço do ferro, do minério de ferro, do aço, da soja, do trigo, do milho, do café, são preços mundiais, são cotados em dólar, né? E isso não há como mudar, é assim que funciona. Se o preço em reais não acompanhar o preço em dólar, o produtor doméstico vai simplesmente exportar a produção dele, né? Isso é normal de uma economia de mercado. Então, houve uma mudança de preços relativos, com a subida de preço de todos os transacionáveis na economia brasileira, que provavelmente vai parar, né? Só continuaria se o câmbio fosse a R$6, R$7, R$8 e assim por diante. Isso a gente viu na fortíssima alta, né, do IGP, dos índices de IGP e de IPA, de preços de atacado, e até mesmo no INCC, que mede o custo da construção civil. Só que a tendência nos próximos meses é que esses índices voltem para zero. Por quê? Porque esses preços não continuarão aumentando. Por que eles não continuarão aumentando? Primeiro, porque o câmbio tende a se estabilizar. Claro que se houver uma ziquezira qualquer e o câmbio for a R$10, aí a coisa realmente sai de controle. Mas com a tendência de estabilização do câmbio, o preço desses produtos tende a se estabilizar. Ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho brasileiro não permitirá aumento de salários, né? Não haverá aumento de renda das pessoas para comprar muito desses bens cujo preço se elevou, porque o desemprego é gigantesco e com desemprego muito elevado, não há aumento de salários. Então, inclusive em muitos setores a gente vai ver uma volta do preço, como o arroz, especialmente a parte de alimentos, os preços não vão conseguir se sustentar lá em cima. Que depende do mercado mundial, provavelmente o preço vai ficar elevado. Por exemplo, carne, a arroba está na máxima histórica, em reais. E lá fora o preço em dólar também está altíssimo. Então,
o preço da carne não vai cair no Brasil porque as pessoas não conseguem mais comprar carne, porque os compradores de carne são compradores mundiais. Agora, ficar nesse nível não significa que os preços continuarão a subir. E é isso que as pessoas confundem, porque o continuar a subir que é o que gera a inflação. Então, muito provavelmente, o ano que vem a gente vai ter uma inflação de 3,5%, no outro também, com essa situação do câmbio se estabilizando e com os preços no patamar mundial também se estabilizando. Então, precisa tomar muito cuidado com essa histeria de inflação no Brasil, que leva, inclusive, ao que você falou. Vai ter que subir juros, vai ter que segurar a economia. A economia brasileira está semi-morta. A gente não pode subir juros numa situação dessa, muito menos fazer um choque de abertura tarifária nessa situação dramática, né? Então, acho que é importante esse trabalho que você fez, a gente precisa trazer a público, né, essas ideias e tal, para que não... Claro que há uma preocupação, ninguém quer inflação de 20%, de 25% em preços de atacado, né? Mas daí a traduzir que isso é a volta do processo inflacionário no Brasil, tem uma grande distância, né, Fausto? Uma super distância, exatamente. Inclusive porque preciso se colocar nessa equação também o fato de que hoje nós somos dependentes em um grau imprudente, né, em relação aos bens intermediários. Né? Tudo que é produzido no Brasil depende estruturalmente de importação para se produzir, mesmo para abastecimento do mercado interno. Ou seja, um certo repasse, né, do efeito câmbio para o preço final ao consumidor é derivado, infelizmente, da nossa incapacidade de abastecer com bens intermediários, que são aqueles bens que são comprados para produzir outros bens, né, o crescimento econômico. Ou seja, o crescimento econômico tende a ser, no caso brasileiro, reprodutor de um certo nível de preço internacional, sim. Agora, daí a você querer dar um choque de juros para poder conter esse tipo de inflação estrutural que nos compete combater de outra maneira, de uma maneira estrutural, é voltar várias casas atrás no jogo, que é o que eu acho que você concorda também. Mas é isso, Paulo. Acho que conseguimos explicar bastante bem assim a nossa visão a respeito desse problema. Eu convido todos a lerem o artigo lá no site da Revolução Industrial Brasileira. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Paulo já leu, já compartilhou também. E deixa você a palavra. Se quiser fazer uma complementação final, fica à vontade, Paulo. Obrigado. Não, perfeito, Fausto. Eu acho que é isso. Falta colocar um pouco esse outro lado do debate que a gente está colocando aqui, né? Então, sempre tem dois lados, né? Algum amigo meu brincava, é ruim de conversar com o economista porque tem sempre por um lado e por outro lado, né? E os fenômenos econômicos são complexos mesmo, né? Então tem esses dois lados e tem uma notícia boa nisso tudo, que é a volta da produção industrial. Eu mesmo fiquei impressionado com a recuperação industrial brasileira. A gente já voltou no nível de janeiro de 2020. Claro que estamos ainda quase 20% abaixo do nível de 2014, mas pelo menos voltamos ao nível de janeiro de 2020. Agora faltava recuperar 40%, agora falta 40%, agora falta só 20%, né? Então já é alguma boa notícia, né? Obrigado, Fausto. Prazer falar com você. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, obrigado por nos assistir. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like e assine os nossos canais. É importante para a gente que você esteja aí inscrito na Revolução Industrial Brasileira, assim como também inscrito no canal do nosso amigo professor Paulo Gala. Obrigado, gente. Até